Brincar é uma coisa comum, necessária. Uma criança que brinca, uma criança saudável. Mas a minha pergunta, para quem tem ou não tem experiência, entre as crianças surdas e entre as crianças ouvintes, entre as crianças surdas, como elas brincam? Surdo com surdo, ouvinte com ouvinte. Quem já tem experiência vai poder saber responder. Quem não tem experiência vai poder ficar inferindo situações. As crianças surdas vão trabalhar com sinais, vão brincar com sinais, vão construir, vão dialogar com sinais. E ao mesmo tempo, vão puxar, vão brigar, vão arengar, vão reclamar um do outro. E vai ter que ter um adulto para fazer esse controle. Da mesma forma que ocorre com os ouvintes, com as crianças ouvintes. Interagindo, brincando, daqui a pouco é meu, é teu, é meu, é teu, e daí chega um professor, é dos todos, é de um, de quem foi que fez agora, quem não foi, vamos socializar, você brinca agora, vamos brincar no coletivo. Então isso aí é a orientação que deve acontecer nos dois ambientes. Mas será que realmente está acontecendo essa orientação no ambiente escolar com crianças surdas? E daí eu paro um pouquinho. Será que esse espaço de socialização, esse momento de construção dos dois ambientes, anteriormente, como aconteceu com a família? Como a criança ouvinte brincou ao longo da sua infância até chegar na escola? Como a criança surda brincou ao longo da infância até chegar na escola? Será que houve socialização? Será que houve um diálogo? Será que houve uma construção? Ou será que pelos pais não saberem língua de sinais, deixa com ele, deixa com ele. Não, toma, dá para ele, eu não quero confusão, não quero grito, não quero choro. Ou então dê para seu irmão que ele é surdo, não está vendo que ele é deficiente? Não provoque seu irmão. Então ficou um ambiente de superproteção em casa. Quer seja com o pai, quer seja com a mãe, pela falta de orientação, pela falta de língua de sinais intermediando. Agora a minha pergunta básica: e quando chega na escola, muda? Muitos professores mantêm a superproteção por incapacidade na língua, faz a superproteção, não, é meu, é como galinha choca, embaixo das asinhas. É meu surdinho, não mexa com meus alunos, são meus especiais. Isto é errado, isto está equivocado, isto não pode acontecer. A superproteção, que muitas vezes é fruto da incompetência, da ignorância do professor em lidar com a criança surda, em não saber língua de sinais, em não saber como educar uma criança. E daí gera todo um conflito e essa criança vai se sentindo o rei da cocada doce, o dominador do processo. Quando é num conjunto só de crianças surdas, então os conflitos se acrescentam, daqui a pouco vai ficar o mais velho, vai ficar... Como é que vai organizar isso? Ou cada um vai ficar no seu canto? Este vai ser o reflexo da escola bilíngue se for exclusiva de surdos. Porque não vai aprender a lidar com as diferenças. E os ouvintes também não vão aprender a lidar com os surdos. Tem que haver, nesse ambiente, esse tipo de relação, para poder haver harmonia. É esta a proposta que deve acontecer. Os professores devem saber língua de sinais e como educar os surdos. O professor deve saber língua de sinais e como educar os surdos. E todas as crianças devem estar numa sala harmônica, em inclusão, em processo de equilíbrio. Não é porque os professores não estão sendo formados de forma adequada, a língua de sinais não está sendo trabalhada de forma adequada na formação dos professores, a educação de surdos, a parte pedagógica não está sendo trabalhada, que se justifica um erro com outro erro fazer essa agregação, como está o discurso da escola bilíngue atual. Isso não justifica. Senhores e senhoras linguistas, professores, psicólogos, que falam que pela escola regular não saber como lidar, tem que fazer a escola bilíngue separada, segregada. Isso não justifica. Um erro não justifica o outro. Mas voltando para o aspecto da ludicidade, quando eu tenho crianças ouvintes e crianças surdas envolvidas no mesmo ambiente, elas vão brincar, elas vão se comunicar do jeito delas, elas vão interagir. Eu tenho várias experiências de vários professores, tanto de Recife como do interior do estado de Pernambuco, que começaram um dia na semana ensino da língua de sinais para todos
ouvintes e surdos. E daí aquele processo começa a interagir, as crianças com 9, 10 anos já estão comunicando-se, conversando, dialogando, interagindo com as outras crianças surdas, na mesma sala, e as de outras salas do mesmo jeito. Então o processo de interação e de integração está acontecendo, o processo de inclusão está acontecendo. Isso é muito belo, isso é muito importante para a vida de toda essa sociedade, para a vida da sociedade brasileira. Mas voltando ao tema ludicidade, já está respondido. Num ambiente onde eu tenho crianças ouvintes, crianças surdas, um adulto interagindo, comunicando, com língua de sinais para todos, conversando com todos, você tenha calma, falando com o ouvinte, você tenha calma, falando com o surdo. Eu falo e gestualizo, sinalizo ao mesmo tempo. Eles vão poder entender. Desde quando é impossível falar as duas línguas ao mesmo tempo? Não, com a criança surda é assim que tem que ser trabalhado, com a criança ouvinte e a criança surda na sala e no ambiente. Colocar o intérprete como é uma invasão na sala de aula. O professor tem que interagir, a empatia, a dualidade entre professor e aluno, o respeito entre professor e aluno tem que existir. E só vai existir se o professor souber a língua de sinais. Eu cansei de ver surdos dizendo que o professor é fraco porque não sabe Libras e o intérprete é melhor porque é amigo dele. Então esse tipo de relação na escola não vai ter aprendizagem desse jeito, não vai ter empatia, não vai haver interação, não vai haver construção do conhecimento, não vai haver uma construção de uma sociedade mais harmônica, inclusive que respeite as diferenças. É preciso defender a inclusão e é preciso defender que o professor aprenda não só a língua de sinais, mas aprenda como educar seu aluno surdo. Mas da forma como está sendo colocado na atualidade, nas disciplinas de Libras, dentro das universidades federais, das universidades estaduais, das universidades privadas, 30 horas, 40 horas, 30 horas, 40 horas de Libras. E aprende o quê? E a questão pedagógica não se ensina. Então como é que está ficando? Não está. Então é preciso inserir um instrutor de Libras também em sala de aula, para que ele possa interagir e trabalhar a comunicação, para trabalhar a construção do conhecimento, junto, intermediando com professores, com as crianças e entre eles. Neste ambiente, o intérprete é dispensável, porque o professor sabe a língua de sinais e sabe como lidar. Não tem sentido algum professor precisar de um intermediador. Não se justifica a criança surda ficar isolada, trabalhando ou estudando sozinho, a não ser que seja uma atividade individual, para que ele possa desenvolver o seu intelecto, o seu mental e depois trazer de uma forma coletiva, compartilhada. Mas não se justifica trabalhar no isolamento. Socialização do material, socialização das atividades, a discussão, a troca de informações. Essa mediação ela é importante, tanto para a aprendizagem da língua de sinais, a afirmação, a identidade da criança, porque ela se percebe no outro como indivíduo, como sujeito, um colega como outro colega, um interagindo com o outro, um respeitando ao outro. Esse momento é importante. Mas quando eu falo aqui a parte da infância, também na mesma situação a parte da adolescência e na parte adulta. Não é o isolamento, não é essa agregação que vai resolver, que vai ajudar a pessoa a interagir com o outro.